De 2024, dia 15, uma segunda-feira, e como de costume, nós temos o imenso prazer de receber aqui nos estúdios da Cidade FM a Marúcia de Deus, que sempre vem para cá trazendo positividade, energia e muita alegria no seu rádio. E, claro, uma reflexão, cada dia uma mais interessante do que a outra, para que você possa refletir no seu dia a dia, né? Para que possa ajudar o seu dia a se tornar melhor com as reflexões que a Marúcia traz para a gente. É um privilégio que somente a Rádio Cidade FM tem de ter uma Marúcia de Deus. É exclusividade, hein? Nós temos contrato de exclusividade com ela. Contrato esse que não nos custa um centavo financeiro, mas tem a nossa eterna gratidão. Bom seria se a gente pudesse ter Marúcia aqui todo dia, mas não pode, devido aos afazeres que ela também tem, né, na vida dela. Já tira um dia para vir aqui ficar com a gente, o que a gente agradece muito. Maru, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui. Ela hoje está com um vestido todo florado, minha gente. Eu aprendi isso com uma entrevistada veio aqui. Ela falou assim: você devia falar no ar aí para as pessoas como é que você está vestido, como é que esse entrevistado está vestido, porque tem os deficientes visuais que não sabem, nem querem saber como é que a pessoa está. Então tá, vamos lá, Maru, bom dia. Bom dia, Ricardo. Então, descreva-me. Pois é, Maru, você está aqui, gente. Ela é uma mulher alta, bonita, cabelos, eu vou dizer que tá assim, cinza, um pouco cinza, grisalhos, né, Maru? Grisalhos. Porque resolvi, né, naturalmente, platiná-lo. Platinado, isso é a palavra, perdão. Não tem nada a ver com a idade. Não, perdão pelo meu erro, é platinado, gente, platinado. É coisa de mulher, cabelo platinado, viu? E com vestido florado, ela sempre muito bem vestida e, por sinal, sempre muito de bem com a vida, muito alegre, irradiando energia positiva por onde passa. É assim da Marúcia aqui hoje com a gente. Agora, né, gente, o Ricardo... Uma fusão assim, quase... vinho. 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 Então, Ricardo, vai descrever mais alguma coisa? Não, aí tá bom. Chegou. Não, gente, primeiramente, bom dia para todos os ouvintes da Cidade FM, para todos os meus, as pessoas que me seguem no Instagram. Muito obrigada pela participação, pelo prestígio, e é um motivo de honra. E sim, eu reafirmo isso, eu tenho um compromisso na segunda-feira de me arrumar um pouco mais para poder estar aqui, porque é um momento de celebração onde eu posso compartilhar do pão da vida, o verdadeiro pão da vida, que são essa integração do eu, que a gente chama de um eu pequeno com o eu grande e Deus, né? A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em mim, né? Então, assim, essa trimurte que é tão divulgada, então, pra mim é motivo de, sim, celebração, de me arrumar, de me preparar, de dormir bem, de acabar os afazeres do lazer no domingo mais cedo para poder vir pra cá, porque entendo que aquele que tem, ele todo mais lhe é dado, então é possível partilhar. Então é por isso que eu estou aqui toda segunda-feira. Certo? E o Ricardo, a impressão que eu tenho é que parece que toda vez ele está melhorando na parte da apresentação. Ele está virando o Silvio Santos. Né? Quem dera, o Silvio Santos, ele é o maior comunicador de todos os tempos, né, aqui no Brasil. E o Ricardo parece estar ficando do mesmo jeito, né? Então, não importa se é na rádio, parece que consegue visualizar. Inclusive, o Ricardo, ele é muito bom de fazer propaganda de comida. É comigo mesmo. Tanto é que os restaurantes sempre contratam ele. Por quê? Porque ele começa a falar na rádio e começa a dar água na boca no povo. É verdade. Então ele sabe estimular muito bem a percepção sensorial das pessoas, o que faz com que elas desejem o produto que ele está anunciando. Maru, você sabe que eu tenho o maior prazer em sentar numa mesa. Antes eu comia mais, hoje eu estou reduzindo um pouco, né? Depois do acidente eu não como mais como antes, reduzi um pouco. Mas eu tinha prazer de sentar na mesa e comer para fazer mal mesmo. Então, olha, essa sua fala aqui já é um gancho para o tema de hoje. Então, gente, eu, depois que comecei a me amar e a entender que esse é um processo, comecei a fazer terapia, né, me tornei terapeuta por conta disso, eu comecei a amar a natureza. Então, assim, não é mais uma questão de luxo. Então, às vezes eu faço, sim, os esforços necessários para poder ir até a natureza, tomar banho de cachoeira, fazer meditação, tocar na terra, ver as plantas, sentir, né? Então, assim, ver os pássaros no céu, ver a liberdade da natureza nascendo, vivendo, se expressando, né? Então, assim, eu sempre tenho essa conexão. Então, eu fui até Rio de Contas esse final de semana e tive a oportunidade de estar na casa de uma amiga que eu não via há muito tempo, e o nome dela é Felicidade.
E lá, que legal, felicidade. Felicidade. Então eu estive na Casa da Felicidade, ela me hospedou lá, né, um dia e meio, para que eu pudesse experimentar e estar junto de uma natureza exuberante como a de Rio de Contas, na Chapada Diamantina. Fica a 1.000 metros de altura. É uma cidade assim que, se você for explorando do seu ponto de vista de conhecimento, você se encanta cada vez mais. Então pude ir na Cachoeira do Fraga, fui presenteada com um local dela que eu não tinha ainda. Então fui levar meus pés renovados para ela, né? Porque reverencio a natureza, e tive a oportunidade, ela me deu um presente. Eu fui levar um presente de uma Glória, né? Quem me acompanha sabe que a cirurgia dos pés, ela teve algumas questões desafiadoras, e aí eu fui lá para levar para ela ver que com os meus pés novos eu estava lá agradecendo todas as curas que recebi lá. E aí tive acesso a uma parte da cachoeira que eu não tinha acesso antes, porque eu achava muito perigosa. E ela é, na verdade, perigosa, não tem nada. Tinha o espaço. E aí eu entendi algumas coisas. Tem que ter os cuidados necessários. Tem que ter os né, cuidados. Tava mais rasinha, eu tenho um escorrega-bunda particular lá. Ah, é? Então eu vou brincar na cachoeira. E no caminho a gente vai descobrindo coisas incríveis. Então eu me hospedei na Casa da Felicidade. E aí, quando eu saí, ela é meu ouvinte, amigo de verdade, ele tá com a gente, inclusive, para ver nossos vídeos. E aí ela pegou, eu perguntei para ela assim: Felicidade, qual o tema para amanhã? Ela disse assim, ficou pensando na porta da casa dela e disse: como, presta atenção na pergunta, como ter sabedoria para lidar, para se relacionar consigo mesmo. Muito bom, bacana demais. Uau! Vindo aí, é um tema bem profundo. O silêncio se estabeleceu no carro, porque pensei sobre esse tema e vieram muitos insights, inclusive agora pela manhã também. Então, eu quero primeiro esmiuçar a pergunta sábia. Como? Se eu tenho um como no início de qualquer indagação existencial, é porque eu parto de uma verdade. Qual é essa verdade? Como? Se é como, é porque eu não sei. Então, a primeira coisa que eu tenho que aceitar é que eu não sei como. Ter. Se eu quero saber como ter, eu também tenho outra verdade. Eu ainda não tenho. Então, vai guardando isso. Eu não sei, eu não tenho, são as afirmações da verdade interior. Eu não sei como, eu não tenho sabedoria para desenvolver o amor, o relacionamento comigo mesmo. Perceba que não é amor ainda. É só o relacionamento. Eu não tenho sabedoria para me relacionar comigo. Essa é a verdade que, se eu aceito e começo a fazer uma revisão da minha vida, porque se eu não tenho sabedoria, é porque eu não desenvolvi. Porque geralmente quando eu desenvolvo sabedoria, sabedoria é algo tão alicerçado, tão maravilhoso, que dificilmente eu passo a não ter sabedoria. Você tem seu para a vida toda, né? Isso. Aí então, eu vi, cara, quando foi que eu me senti assim? Que essa pergunta veio à tona. Como ter sabedoria para me relacionar comigo mesma? Perceba que neste momento não há mais ninguém que importe. A pessoa já entrou naquele ponto do nascimento onde ela só tem uma alternativa. Ou ela rompe a casca da semente, que já não abriga mais o ser, que clama por uma vida nova, por uma restauração, por um nascimento, por um renascimento, por uma transformação, por uma transmutação, por uma transcendência. Você me fez lembrar da borboleta aqui agora. Mas é ela mesma. Só que a fase da borboleta, gente, ela é só uma. Daqui a pouco, grava a borboleta pra gente falar sobre a borboleta. É algo que me chama muito a atenção. Mas a borboleta é só um estágio. Tem mais 2 que eu consegui identificar. Então eu olhei pra minha amiga Felicidade, que pela pergunta já dá pra saber que ela não está feliz. Porque se eu pergunto como desenvolver... É porque eu não sei. Né? É porque eu não sei. É porque eu não tenho como... Eu tenho sabedoria para me relacionar comigo mesma. Então, gente, essa é uma pergunta da humanidade. É só você ver a corrida, né? Quem já leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, sabe que tem uma corrida dos ratos. Onde eu acredito que quando eu ganhar dinheiro, quando eu me formar, quando eu emagrecer, quando eu
viajar de avião, quando eu ter a casa, ter o apartamento, ter o carro X, me casar, ter filhos. Só quando essas coisas ocorrerem, aí eu vou ser feliz. E percebam que a vida humana, seja ela de uma criatura que nasceu na floresta e nunca teve contato com nada aqui, toda essa existência humana é em busca da felicidade. Eu já encontrei, né? Vou em Rio de Contas, fico lá na casa dela. O nome faz jus. O nome faz jus, né? Sempre fui muito bem recebida lá e sei que sou amada e querida e a recíproca é muito verdadeira. Então eu fiquei pensando, cara, eu já estive nesse lugar. E como foi que eu fiz? Primeiro eu aceitei que a minha vida tava... Acho que falar do cocô do cavalo... Porque é uma percepção. Outra pessoa, não, sua vida estava boa, mas para mim não estava. E o que importa é a verdade interior. Para mim não estava boa a minha vida. Eu estava insatisfeita, eu estava inconformada, eu estava intolerante comigo mesma. Ou seja, ela me infeliz. Infeliz, né? E engraçado que a palavra infeliz, todo esse pede pra gente olhar para dentro, pro feminino. Então se eu tô infeliz, insatisfeita, inconstante, intolerante... Entende? Todos esses ins você vai olhar pra dentro e vai descobrir por que é que você tá assim. Só que tem um detalhe. Nós não nascemos para sermos sozinhos. A gente descobre a nós mesmos sozinhos. A gente se revela, deixa o divino se revelar. Vou falar do divino daqui a pouco. Então eu comecei a buscar. Nessa época minha conexão espiritual era... Eu disse assim, Deus, porque Deus me ama muito, né? Porque muitas das vezes foi ele que se conectou comigo, não fui eu com ele, não. Tenho que ser franca e sincera. Então, assim, eu comecei a ter insights, que eu achava que era minha inteligência, né? De buscar conhecimento terapêutico, que eu não chamava de terapia. Eu queria ser poderosa. Então, comecei a buscar. E Inclusive, eu chamava a Marúcia de bruxa. De bruxa, né? Eu queria ser poderosa. Então, eu começava a buscar conhecimentos que me dessem poder para aliviar aquela dor, como alguém que não precisa do divino. Ufa! Me tornei terapeuta por isso. Então deu aquela dor que eu sentia de não saber lidar comigo mesma, foi o que possibilitou que eu fosse atrás de poder para descobrir que o poder estava em deixar ser ajudada. E aí, nas idas e vindas buscando conhecimento, eu fui terapeutizada por um divino. Então, eu fiz curso de hipnose, onde no processo de aprender hipnose, eu lembro dele como se fosse hoje, Lenilson, um hipnoterapeuta, professor, ele é de Goiânia. E aí ele começou a fazer o processo e as lágrimas iam descendo, de uma forma tão assim... Eu sabia que aquelas lágrimas eram só o começo, que ia vir muito choro, muito colocar para fora sentimentos tão densos que eu nem sabia. Aí ele disse, poxa Marúcia, que bom! Porque eu já tinha ido várias vezes, eu era muito fortona, né? E aí ele disse, Marúcia, que bom, você começou a ter um processo muito lindo. Porque enquanto ele fazia a técnica, as lágrimas saíam e ele sabia que aquela lágrima valia ouro. Porque ali estava começando o processo de cura, certo? Sim. Então, foi buscando ter poder para não sentir mais nada do que eu sentia, que eu me permiti sentir o que eu sentia, com a ajuda de pessoas que eu sequer conhecia. Então, uma das formas de obter sabedoria, a primeira delas, é de que ninguém está sozinho. Que todos somos instrumentos divinos na vida uns dos outros. Principalmente os relacionamentos mais desafiadores. É nesses relacionamentos que estão verdadeiros tesouros, cujo diamante mais valioso desse planeta não é capaz de mensurar. Porque o divino nos ama na nossa conexão, no espaço que há entre eu e o suposto outro. Porque o outro não existe. Ele só é um espelho divino de mim mesmo para responder a pergunta: como? Como eu posso ter sabedoria para me relacionar comigo mesma através do outro? Você se humildece no sentido de humilde, que a semente cheia de potencial divino, que ela se humildece, ela vai para dentro da terra e deixa a terra envolvê-la, deixa a terra regar com a água e ela se torna, às vezes, muito desconfortável. Eu fico imaginando, me coloco como semente, eu falei, meu Deus, como deve ser desconfortável
para a semente compreender aquele processo de frio ali, sabe? De calor, de inconstância, de o que eu sou. E ver que tudo aquilo que ela acreditava que ela era, apenas uma semente, se desfazer na terra. E primeiro ela tem que doar o resto dela para a terra. Ela não recebe logo o que ela vai ser. Ela primeiro doa. E ela doa no momento que ela acredita que não tem sabedoria. Olha isso, gente. A semente, no momento que ela acredita que não tem nada, que ela não sabe quem ela é, ela está doando. E a terra ali se alimentando daquelas cascas dela, né? Aquela roupa da semente, se alimentando tudo para depois. Porque aquele que tem, aquele que dá, todo mais lhe é acrescentado, gente. Então, às vezes, no momento para você desenvolver sabedoria, de lidar consigo mesmo, você vai ter que aprender a doar. A doar de si mesmo, a sua própria dor. E é por isso que muitas das vezes eu venho aqui, o Ricardo diz que eu sou positiva, mas às vezes eu venho aqui com vocês compartilhar a minha mais profunda dor. E essa dor já num broto de algo que nasceu, que eu nem sei o que é que vai dar de frutos. Porém, eu sei que esse processo é possível. E é por isso que eu venho aqui. Então, a todos vocês que se identificaram com essa pergunta tão sagrada, como eu tenho sabedoria para me relacionar comigo mesma, doando a minha dor, doando aquilo que nem eu sei mais de mim, reconhecendo que eu não sei o caminho certo, que eu estou perdida, que eu não sei o que será de mim. Olha, gente, eu estou passando por tantas dificuldades que de verdade eu não sei o que será de mim. Às vezes eu penso loucuras, tipo, atentar com a própria vida. Eu ouvi isso de algumas pessoas em tratamento terapêutico. E toda vez que eu ouvi isso, eu disse, Deus, germina essa semente. Porque essa pessoa precisa ver que ela está doando, que ela é rica. Só uma semente que se submete à humildade de passar por um processo de germinação pode bater no peito, eu sou rica, porque eu doei minha dor para que o mundo pudesse ver a glória. Não foi isso que Cristo fez? Exatamente. É isso, gente. Então abençoe todos os processos vividos. Não são fáceis. Não saber quem eu sou, não saber o que é sabedoria, não saber o que é vida, não saber o que é glória, é o primeiro passo para poder experimentar tudo isso. E vem pequeno. Às vezes você quer começar a trabalhar ganhando... Eu vou falar de médico, né? Que já, médico não estuda pra caramba. Muitas vezes, se for a faculdade particular, vai ter que doar muito dinheiro. A família se esforça para poder pagar a faculdade. Você concorda que nesse momento essa pessoa se submeteu a entrar na terra de ser forjado um médico e ela vai ter que colocar adubo, que é dinheiro, tempo. Primeiro ela está doando. E quando ela nascer, ela não vai ter um salário de um médico, salário, enfim, não sei nem se médico recebe salário, né? Deve ser um pouco mais. Então, ele vai ter que amargar uma realidade de ser pequeno, de ser broto, ganhar pouco, perante o volume que ele investiu, porque ele jogou fora toda a casca, aquilo que ele acreditava que era. Quando um casal começa a se conhecer, é a mesma história, meu amigo. Você vai ter que jogar fora a sua casca de solteiro para nascer, talvez. E eu vou te dizer, hoje, nos dias atuais, esse broto do relacionamento a dois, ele tá assim, cheio de pulgões que não estão deixando crescer. Mas você entender que não é mais você. Você vai precisar soltar. Não tem mais semente de solteiro quando você se relaciona de forma compromissada com outra pessoa. E você tem que deixar essa morte ser sagrada. Você tem que tirar sua casca e você tem que ver no outro, o espaço entre vocês, algo que foi o divino que fez. Não foi o padre que disse, não foi não sei quem que disse, é você que escolhe se humildecer e deixar sua casca. Por isso que a borboleta é tão importante em todos os processos da nossa vida. Por quê? Porque ela nos ensina que a lagarta, se ela se olhar no espelho, ela jamais vai imaginar que um dia, a borboleta, se ela se olhar no espelho, ela não fica lembrando tanto do período que ela era lagarta, certo? Provavelmente um iPhone desses aí mais modernos vai olhar pro Motorola e não vai dizer, eu já fui isso. Foi, meu amigo, você foi sim. E é preciso ter honra com isso. Porém,
Você sabe que a borboleta ela é linda, mas o tempo de vida dela não é tão útil. E tem gente que passa a vida inteira como borboleta e achando que encontrou a sabedoria. Não encontrou a sabedoria. Marúcia já é profundo demais uma borboleta. Eu sei que é. Mas você vai ter que entender que na vida há transformação. Essa pode ser só no plano material, só beliscando o espiritual, o emocional. Mas existe a transmutação. Na transmutação, eu não só transformo, eu modifico a essência. Então eu saio de um sentimento de eu não tenho para eu tenho. Eu saio do ódio para o amor. Eu mudo. Perceba que a situação é a mesma, mas eu mudo. E existe a transcendência. A transcendência é quando eu percebo que eu não sou nem a lagarta, nem a borboleta. Eu posso ser a forma que eu quiser em Deus. Então, eu posso sair de lagarta para borboleta, do amor, do negativo para o positivo. Mas quando eu encontro que eu sou amor, eu sou águia, eu sou árvore, eu sou o planeta, eu sou o universo, eu transcendo. Não é só mais uma transmutação. Então, na nossa jornada de criar sabedoria, você vai precisar pincelar nas suas vidas quantas vezes você foi egoísta e não compartilhou sua dor para poder receber o amor que só os relacionamentos trazem. Que você não foi humilde o suficiente para se enterrar no processo e descobrir quem você é. Nada. A caminho do tudo. Você é um nada a caminho do tudo, para depois descobrir que nenhum nem outro, apenas consciência divina. E foi assim que talvez quem me perceba veja um pouco de sabedoria. Mas eu sei que tal qual a borboleta, haverão vários processos em mim. Que tal qual a transmutação de hoje está negativa, sofrendo, para ir para profunda tranquilidade, serenidade e glória. É possível? Também é possível apenas ser consciência para observar tudo isso. E são ciclos. Na frente do meu trabalho principal, tem uma amendoeira. Não é bem na frente, é na esquina. E esses dias eu cheguei e as folhas estavam caindo. Eu falei, eita, já está mudando o ciclo, né? Eu falo com a árvore, tá? É a questão comigo. Eu falo com a árvore assim, eita, amiga, o ciclo tá vindo forte. Se você fala com plantas na sua casa, pode ficar se sentindo normal, viu? E aí eu falei, caramba, as suas folhas estão caindo. E aqui aí me deu uma certa angústia, porque eu sei quando as minhas folhas estão caindo. Dá uma certa angústia porque, por mais que a gente saiba que virá, mas assim, quando a gente vê ela toda sem folha, ela não tá bonita, sabe? Não tá bonita, esse é fato. Porque a gente gosta de ver a beleza exuberante, a beleza voluptuosa, sabe, da natureza, que tem uma coisa de sagrada, até de sensual, vamos colocar assim. É uma energia muito forte de conexão de vida. E aí eu olhei pra ele e falei, caramba, velho, tu tá naquele processo, né? Tu tá na minguante. Aí ela, estou, mas não se preocupe, é rápido. Eu tenho certeza que quando eu chegar hoje ela tá toda verdinha. Porque passou-se 3 dias, os brotos já estavam vindo. Eu falei, rapaz, mas tu é poderosa, viu? Já tá assim, o novo já está vindo. Ela, o novo sempre vem. Ela fala, o novo sempre vem. Eu fiquei com aquele, o novo sempre vem. O novo sempre vem. E o novo dá medo. O novo dá medo. A gente não sabe como vai ser o novo, porque se eu soubesse, não seria novo. É verdade. Então é isso, gente. Como desenvolver a sabedoria? Valorizando os teus relacionamentos. Compreendendo que mesmo que você queira uma resposta que vai satisfazer a princípio, ao ego, que quer só pra mim, porque perceba a pergunta. Como eu faço, né, para ter sabedoria para me relacionar comigo mesma? Não parece uma pergunta bem egóica? Bem só eu no mundo, centralizada? Todo o universo começou com um ponto. A mandala começa com um ponto. Quando o útero ele é arredondado, né? A vida começa com a união de um ponto. Daquele ponto surgem 2 pontos, e assim vai aumentando a vida, correto? Sim. Então, quando eu estou autocentrada, é sagrado esse autocentramento.
esse egoísmo pode ser transmutado para união, unidade. Egoísmo é a parte ruim de ser único. Unidade é a parte boa de ser tudo. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou falando. Então, gente, perguntem. As perguntas que começam com o como, ela é maravilhosa. Então, digamos que aqui eu estou tão feliz hoje, grata, e eu pergunto para o divino, como pode melhorar? Como eu posso ser ainda mais sábia e me relacionar comigo mesma num lugar onde eu possa ser a minha terapeuta, onde eu posso deixar que o outro seja meu terapeuta, onde eu posso sentir Deus atuando em mim. Existe uma coisa, uma dança entre o agir e o receber, sabe? É uma dança, é um forró. 2 para lá, 2 para cá. Por quê? Porque não é só avançando que a gente cresce em sabedoria, é recuando também. Percebe? Sim. Então, eu acredito que posso ter começado a resposta para essa pergunta. Mas essa pergunta, ela é eterna. Eu imagino que o planeta Terra também se pergunta: como eu posso ter sabedoria para me relacionar comigo mesma e com esses outros planetas girando e não colidirem, não, sabe? E não fazerem aspectos negativos e poder receber do Sol o melhor, da Lua o melhor. O planeta Terra tem a Lua, às vezes está minguante, está nova, ela não consegue nem ver. Mas ainda assim a Lua está lá. E é isso, gente. Você me fez lembrar aí, Marúcia, nesse sentido dessa pergunta, que se é tão difícil a gente, né, relacionar com a gente mesmo, que precisamos fazer essa pergunta, né? E mais difícil ainda a gente relacionar com o outro. Então, para a gente poder relacionar com o outro, a gente tem que estar relacionando com a gente mesmo, né? Foi o que eu entendi na sua fala de hoje. E como é difícil, né? Muitas vezes, eu tenho certeza que muita gente está nos ouvindo, nunca parou para fazer essa pergunta, né? Como eu posso, né, fazer tudo isso para melhorar comigo mesmo e tal, para entender, para ter sabedoria de me entender. Porque tem horas que eu falo por mim, que já tem dias que eu me encontro num vazio muito grande e a gente fica se perguntando o porquê desse vazio grande, que a gente parece que cai dentro e não tem, como se diz, não tem fundo. É um vazio como se você tivesse perdido no espaço sideral. Só tem aquele vácuo de um lado e do outro, aquele vazio. Então é uma pergunta muito interessante. E aí a gente volta àquela parte onde do mestre fala, conheça-te a ti mesmo, né? Ontem eu estava falando com minha mãe sobre a questão da fé, a gente conversando a respeito disso, que quando Jesus curava, ele curava não a pessoa pela fé dele, mas pela fé que a pessoa tinha. Então, quando você conhece-te a ti mesmo, você também acaba respondendo essa pergunta que você fez hoje, né? Como ter sabedoria, né, para lidar comigo mesmo, para entender a mim mesmo, para poder fazer essas transformações que eu preciso. E não é algo fácil. A gente falando aqui não é como um toque de mágica, que a partir de hoje você vai. É um processo, como a Marúcia explicou, um processo longo. E é um processo que não tem, assim, uma data, um tempo estabelecido de maneira igual para todas as pessoas. Cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa tem a sua caminhada, vamos dizer assim, até descobrir. E como é difícil, viu? É um desafio grande a gente compreender isso, não é? E com o tempo a gente vai, como a idade vai chegando, a gente vai amadurecendo, esse processo também ele vai acontecendo. Por exemplo, hoje eu não tenho as mesmas atitudes que eu tinha há 10 anos atrás. Daqui a 10 anos eu não vou ter mais as mesmas atitudes, né, que eu tenho hoje. É um processo, né, que a gente vai vivenciando, mas a gente não pode esquecer de estar buscando isso, né, de como a gente melhorar, né, para a gente mesmo, né, para entender, para conviver, né, para tirar esse como a gente está falando, né, antes aqui, essa infelicidade, né, essa maneira como a gente não se dá bem com a gente mesmo. É um processo difícil. A pessoa que, por exemplo, como você falou, que às vezes você se depara com pacientes ou clientes que querem tirar a própria vida, porque a pessoa chega num limite onde o vácuo, o vazio dela é tão grande que para ela, na ideia dela, a última alternativa é aquilo. E na verdade a vida, ela não cessa. O que cessa é o corpo físico, né?
O Augusto Cury disse que quem, por exemplo, ele diz no livro dele que eu li, que quem deseja tirar a vida, na verdade não quer tirar a vida. A pessoa quer matar o problema, não é? Quer matar o problema. Ela chegou numa situação em que ela acha que aquilo não tem mais solução. Então, essa falta desse conhecimento, essa falta desse pedido, tanto é que o cara mais rico do mundo, Salomão, né, que se estivesse vivo hoje, seria o cara mais trilionário do mundo, né? Fala-se de trilhões da riqueza de Salomão, se fosse vivo hoje. Ele pedia a Deus sabedoria, né? Ele pedia a Deus sabedoria. Muitas vezes a gente pede um iPhone, a gente pede uma bicicleta, um carro, uma festa, uma roupa, né? E quando na verdade a maior riqueza seria a sabedoria, porque quando você tem a sabedoria, você tem tudo, né? Você tem tudo. Como você está despertando aí agora, Marúcia, para quem não sabe, eu vou falar aqui algo sobre ela. Ela abriu mão, por exemplo, de um cargo de gerência na Caixa, porque ela descobriu que aquilo não era o que estava fazendo ela feliz no momento, né, Maru? Você precisava de um tempo a mais para você voltar para dentro de si. Então, algo que ela batalhou. Como é que a pessoa disse, como é que você abre mão da gerência de uma caixa para voltar a ser funcionário de atendimento? Mas não é, a pessoa estava mergulhada, Marúcia estava mergulhada num processo de autoconhecimento, né, de busca por aquele preenchimento de luz interior, que naquele exato momento, abrir mão de um cargo mais alto, para ela era o que ia trazer esse encontro dela com ela mesma, né, Marúcia? Eu diria que essa história que você contou, eu amo o divino porque ele vem curar nós mesmos. Quando eu entreguei a função de gerência geral, foi um processo muito doloroso. Porque imagina a semente, ela tá lá sequinha, né? No pote. E maravilhosa, às vezes até numa redoma, essa semente que ninguém vai plantar, porque, né, a gente se acha. E aí, quando eu vi que aquilo não fazia mais sentido, e era um incômodo tão grande na alma, que eu torci meus pés 4 vezes. Eu tive problema na coluna, eu não conseguia dormir, eu tava com quase 120 quilos. Eu tava, sabe, mas é tipo assim, não tinha mais alternativa pra mim. E eu protelei muito isso porque a vaidade, o status, a parte financeira que foi muito abalada. Eu ainda estive num relacionamento e acreditei que ia obter apoio, mas o apoio só pode vir de Deus e de nós. Então, foi muito desafiador para mim. Só que o divino, quando ele tem sementes e de alguma forma, nem eu não sei como foi que eu atendi esse chamado, eu comecei a ver números repetidos, eu comecei a ver sincronicidades, eu comecei a fazer coisas que normalmente eu não faria, do tipo viajar para buscar conhecimento, e aquilo era tão intenso, tão forte e arrebatador que nem parecia que era eu. Mas o fato é, quando eu fiz e eu decidi, não sei nem se fui eu que decidi, às vezes eu tenho a impressão de que uma força maior toma conta de mim e começa a fazer coisas que esse eu menor não entende. Então eu entreguei e eu padeci financeiramente, emocionalmente, de uma forma tão intensa que eu comecei a ficar a mais rabugenta possível. Dos meus colegas na Caixa, eu sou eternamente grata porque eles suportaram uma parte de mim que eu não suportava. Muito raivosa, briguenta, caçadeira de confusão. E aí depois Deus foi... Sabe quando a gente fica líquida? A lagarta vai para aquela coisa que chamam de pupa, né? Que aquela coisa lá, aquela coisa não se move, aquela coisa é líquida, é estranha, não tem asa, não rasteja, porque a lagarta rastejava. A lagarta comia folhinhas, a lagarta ficou grandinha e chega uma hora que ela não é mais nem lagarta, nem borboleta, ela é só uma coisa parada, pendurada nos outros. Porque foi assim que eu fiquei, pendurada nos outros, ia trabalhar morrendo de raiva, cheia de umas coisas estranhas. E de repente, quando eu descobri que eu fui amada, tolerada por todos os meus colegas do banco, por todos, pela minha família, pela minha filha, até pela pessoa com a qual eu me relacionava, meu amigo, brotou uma gratidão que de verdade, que às vezes quando eu vejo a felicidade infeliz, eu digo, Senhor, por favor, me transforma em um dos meus amigos da Caixa, me transforma em uma pessoa que seja mais tolerante, para entender o processo do outro.
que o outro tá virado no cavalo do giraia. O cavalo do giraia. Para não dizer outra coisa. Que o outro tá virado no cavalo do giraia e que isso é um processo que, se Deus permitir, ele vai se transformar e vai ver luz e beleza como hoje eu vejo em mim. Então, percebam que o segredo está nos relacionamentos. Meu coração aqui, ufa! É muito profundo quando Deus ensina a gente a amar. Amar até aquilo que não está bonito. Amar a árvore que está caindo, as folhas dela tá estranha. Minha felicidade estava estranha. Mas lá no meu coração tem amor e eu acredito. Eu acredito no processo. Eu acredito que todos estamos nos transformando para chegarmos num ápice, em algo que brilha, que reluz, algo que nasce novo. Eu não sei o que é que vai ser, mas eu sei que é novo, que é divino e com certeza não vai nos colocar num lugar de unidade. Não mais comigo mesma, mas com o todo, com Deus. Tá certo. Ufa! Maru, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Infelizmente o nosso tempo acabou, já passou até 5 minutos do horário de Maru aqui. Ela dedica pra gente aqui toda segunda-feira. Semana que vem não perca mais uma edição, mais um quadro Te Desejo Vida, com a presença de Marúcia de Deus, trazendo essa reflexão maravilhosa. Eu espero que possa reverberar em sua vida durante toda essa semana, até a próxima segunda-feira, quando teremos mais um quadro Te Desejo Vida. Maru, bom trabalho para você, obrigado por ter vindo aqui hoje. Muito obrigada também, Ricardo, obrigada aos ouvintes. E é isso, gente, lembra que a gente cresce quando a gente se vulnerabiliza, quando a gente conta aquilo que às vezes a gente quer esconder? É assim que a gente desenvolve a sabedoria para lidar consigo mesma. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau. Maravilha, minha gente. Te desejo vida!